Fiz a opção de buscar as raízes da organização deste fundo importante para financiar a educação brasileira, que é o Fundeb, e também as raízes destas ferramentas de controle, desta importante ferramenta de controle da aplicação dos recursos públicos em educação, que são hoje os CACs Fundeb. O investimento público em educação no Brasil foi elevado à condição de questão de Estado pela primeira vez em 1772, ainda no período do Brasil colônia, com a Reforma Pombalina, conhecida. O Marquês de Pombal propôs a edição do Alvará Régio de 28 de junho de 1759, o ponto de partida da Reforma Pombalina, criando as aulas régias, expulsando de Portugal e de suas colônias os padres da Companhia de Jesus. Em 1772, para financiar as aulas régias, a Carta Régia de 10 de novembro estabeleceu o subsídio literário, criando um fundo pecuniário que passou a financiar a educação. Aqui no Brasil, o fundo era formado pela cobrança tributária correspondente a R$1 sobre cada arrátel de carne cortada nos açougues, unidade de peso que equivalia a cerca de meio quilo ou 500 gramas no sistema métrico decimal inglês, o que somente seria adotado no Brasil durante a segunda metade do século XIX. E também para financiar a educação, a partir de 1772, se lançava um tributo de R$10 por cada canada de vinho, de aguardente e de vinagre. Uma canada era uma medida antiga de líquido que havia no Brasil colônia, correspondente a pouco mais de 2 litros, os 2 litros do sistema métrico inglês que a gente conhece hoje. Era competência dos provedores das comarcas o lançamento, a arrecadação, o recolhimento, o registro e a fiscalização do uso desses recursos, que se recolhia com os tributos sobre o abate do gado e sobre a bebida que era produzida no Brasil. Esta foi a primeira vez, a partir de 1772, que o Estado português, do qual o Brasil era parte, assumiu as responsabilidades para com o financiamento do ensino público em face do entusiasmo com as ideias iluministas que tinha o Marquês de Pombal. Até então, até 1772, o financiamento das atividades de ensino no Brasil não se subordinava a nenhum regramento. A Companhia de Jesus e outras ordens religiosas mantinham suas atividades de ensino custeadas pela exploração das terras da coroa que lhes eram concedidas. A Companhia de Jesus e as outras ordens religiosas usavam intensivamente para financiar suas atividades de ensino a exploração do trabalho indígena e da mão de obra dos negros africanos escravizados. Até o Marquês de Pombal não foi política de Estado, ao menos para o Estado português, do qual o Brasil era parte, a manutenção de escolas, a remuneração dos professores, nem qualquer outra forma de financiamento público de ensino. O Marquês de Pombal é quem efetivamente inaugurou o ensino público no Brasil, o ensino como atividade de Estado sob a responsabilidade do Estado e com o financiamento de tributos que o Estado arrecada. Esse fundo de financiamento, o subsídio literário, vigorou mesmo depois da chegada de Dom João VI ao Brasil em 1808,
quando foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e a capital da coroa foi transferida de Lisboa para a cidade do Rio de Janeiro. Em 15 de março de 1816, quando o rei criou a Diretoria Geral de Estudos, ocupada inicialmente pelo Visconde de Cairu, o Visconde de Cairu, reclamou da exiguidade de recursos disponíveis para financiar a escola no Brasil. Em 28 de junho de 1821, o tributo, subsídio literário, representava uma receita anual de 12 contos de réis, o que era muito dinheiro para a época. Naquela data, Dom João já havia retornado a Portugal, em 28 de junho de 1821, o que aconteceu cerca de 60 dias antes. Dom João retornou a Portugal em 26 de abril daquele ano de 1821. E ao voltar a Portugal, o rei levou consigo todos os valores que havia depositados no Banco do Brasil àquela data. Todavia, ele deixou intocado o dinheiro do subsídio literário, o dinheiro que servia para financiar o ensino no Brasil. Mas, por outro lado, ele assinou um decreto em 28 de junho de 1821, desmontando o sistema de ensino público criado pelo Marquês de Pombal e autorizando que qualquer cidadão que desejasse, por sua conta e risco, sem a necessidade de autorização prévia do poder público e de financiamento do Estado, criasse escolas de primeiras letras. Tudo isto em nome da liberdade do ensino. Com a independência do Brasil, em 1822, a questão do financiamento público do ensino não conheceu grandes alterações. A Constituição do Império, de 1824, e a nossa primeira Lei Geral do Ensino, de 1827, não previram qualquer nova modalidade de financiamento da escola pública. A partir de 1827, o que se modificou foi a forma de cobrança do subsídio literário. Ele foi, então, lançado não mais sobre o vinho, a aguardente e o vinagre, que era a sua principal fonte de financiamento. A tributação, a partir de 1827, recaiu sobre cada reis de gado bovino abatido, e sobre cada reis que se abatia era lançado um tributo de 2.000 réis por cabeça. Era lançado também um tributo de 400 réis por cabeça de gado caprino abatido e 800 réis por cada cabeça de porco abatido, quando essas reses eram abatidas para consumo público de carne. O subsídio literário foi citado pela última vez no Brasil pela Lei Orçamentária de 1837, a lei aprovada no ano anterior, 1836. Àquela altura, em 1837, já estava em vigor o ato adicional de 1834, que, ao descentralizar a responsabilidade pela instrução primária, e de fato o ato adicional de 1834 desobrigou o governo central de ter responsabilidade com a instrução primária e transferiu essa responsabilidade para os governos das províncias, autorizando que as províncias criassem loterias e rifas destinadas ao financiamento da instrução primária e ao financiamento do ensino das escolas normais, criadas a partir dos anos 30 do século XIX. O Estado Republicano Brasileiro, implantado em 1889, a República chegou prometendo trazer as luzes do saber para os cidadãos, mas manteve a instrução primária como responsabilidade dos Estados-membros. O governo federal continuou sem assumir qualquer responsabilidade com a escola primária. A Constituição de 1891 não incorporou a ideia de gratuidade do ensino.
como existia na Constituição do Império, apesar do ensino ser responsabilidade das províncias, mas a Constituição falava na necessidade de garantir a gratuidade do ensino. Os Estados-membros sob a República, na Federação Republicana, tinham autonomia para gerir a instrução primária, mas também eram responsáveis pelo seu financiamento. O governo federal da República não assumiu responsabilidades no financiamento da instrução primária. A primeira vez que se falou na possibilidade do governo federal brasileiro financiar a instrução primária foi com a reforma Rocha Vaz em 1925, ao propor que a União subsidiasse parte da remuneração dos professores primários das escolas rurais. Os estados, de acordo com a reforma Rocha Vaz, deveriam pagar a diferença de salário entre aquilo que seria pago pelo governo federal, uma parte do salário dos professores, e a outra parte pelos governos estaduais. Além disso, os estados deveriam garantir para as professoras primárias das escolas rurais a residência, a casa da professora, no edifício escolar, como de fato veio acontecer ao longo do período republicano e em muitos lugares deste país, até o início do século XXI, nós continuávamos a ter reminiscências de edifícios escolares na zona rural com a casa da professora incorporada ao prédio da escola. Além de garantir a residência da professora, os estados deveriam garantir também o material didático. A Constituição de 1934 devolveu ao Brasil uma fonte de financiamento público que havia sido tirado com a Constituição de 1891. O que é que dizia o artigo 156 da Constituição de 34? Abro aspas. A União e os municípios aplicarão nunca menos de 10% e os estados e o Distrito Federal nunca menos de 20% da renda resultante dos impostos na manutenção e no desenvolvimento dos sistemas educativos. Fecha aspas, é a primeira vez que a Constituição brasileira fixa uma vinculação percentual sobre os tributos arrecadados para financiar o ensino no Brasil. Essa mesma Constituição, a de 34, tornou a instrução primária pública e obrigatória. A Constituição de 34, lembremos-nos, é a Constituição do governo Vargas, a primeira Constituição do governo Vargas no início do governo de Getúlio Vargas. Essa vinculação que a Constituição de 34 estabeleceu, todavia, vigorou apenas durante cerca de 3 anos. O golpe de Estado que inaugurou o Estado Novo no Brasil, o golpe de Estado de 1937, outorgou uma nova Constituição e desobrigou a vinculação que havia sido estabelecida em 1934. E desobrigou essa vinculação estabelecida em 1934. Contudo, a ditadura de Getúlio Vargas recuou da decisão tomada em 1937. Em 1937, foi revogada a Constituição de 34, foi outorgada uma nova Constituição que desobrigou a vinculação constitucional de recursos dos 10%. A ditadura de Vargas recuou, como eu disse, de haver revogado a vinculação e em 1942 o Decreto-Lei 4.958, de 12 de novembro, instituiu o Fundo Nacional do Ensino Primário, que era um fundo constituído por parte das receitas provenientes dos tributos federais e se destinava à ampliação e melhoria do sistema escolar primário em todo o país. Para ter acesso aos recursos desse fundo, os estados se comprometiam a aplicar, no mínimo,
15% da sua receita tributária no ensino primário, chegando a 20% no prazo de 5 anos. Ademais, os estados assumiam com o governo federal o compromisso de conveniar com os seus municípios e repassar para estes uma parte do auxílio recebido, desde que cada município se comprometesse a aplicar, no mínimo, 10% da sua receita tributária na escola primária, percentual que deveria chegar a 15% em 5 anos. Veja que sistema engenhoso o decreto de 1942 criou. Criou um Fundo Nacional do Ensino Primário e fez convênio com os estados. Por esse convênio, o governo federal transferia recursos federais para os estados aplicarem no ensino primário, desde que cada estado aplicasse, no mínimo, 15% da sua receita tributária na escola primária, e que no prazo de 5 anos essa aplicação chegasse a 20%. Além disso, os estados se comprometessem a fazer convênio com os municípios, e os municípios se comprometessem a aplicar 10% da receita tributária, chegando a 15% em 5 anos. A garantia da vinculação constitucional de recursos para o ensino público gratuito, esta garantia criada em 42, foi desarticulada pelos governantes da ditadura militar que se instalou no Brasil a partir de 1964. A partir de 64, começou a desvincular esse sistema que foi criado em 42. A Constituição de 1967, que é a Constituição da ditadura de 64, suprimiu a vinculação entre o financiamento da educação e a receita tributária arrecadada. E a partir de 67, o Brasil ficou 18 anos sem ter uma fonte de recursos que garantisse o financiamento da educação. Somente 18 anos depois da vigência da Constituição de 67, a educação brasileira teve novamente a possibilidade de contar com a vinculação constitucional de recursos destinados ao financiamento das atividades da escola pública. Isto porque a emenda constitucional 2483, de autoria do senador João Calmon, essa emenda constitucional 2483 foi aprovada em 1985 e regulamentada pela Lei 7.348 daquele mesmo ano. A Constituição de 88 reconheceu o direito à educação como o primeiro dos direitos sociais do cidadão e dever do Estado. Garantiu a gratuidade da educação básica e a vinculação de recursos tributários destinados a tal fim. A nova ordem constitucional foi emendada em 1996 para possibilitar a criação do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef. Em 2006, a Emenda Constitucional 53 transformou o Fundef em Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério, Esses dois fundos vincularam recursos estaduais e municipais, não obstante muitas pessoas imaginarem ser a vinculação dos recursos que o Fundeb garante uma vinculação de recursos federais. E é bom que a gente desfaça esse equívoco. Muitas vezes até muitos gestores imaginam que o Fundeb é um fundo de recursos federais. Não é, isso é um equívoco. A Emenda Constitucional 1496 criou as condições para a aprovação da Lei 9.424,
inicialmente um projeto enviado ao Congresso Nacional pelo Poder Executivo, ficando conhecido como Lei do Fundef. O seu impacto nas políticas educacionais do ensino fundamental brasileiro foi muito grande, o impacto do Fundef. Além de estabelecer as regras de subvinculação a serem seguidas por estados e municípios, a Lei do Fundef empoderou os tribunais de contas para um maior controle dos recursos aplicados em educação e criou os conselhos de acompanhamento e fiscalização a fim de que a sociedade, através dos seus representantes, também exercesse controle sobre os gastos do fundo. O Fundef objetivou redistribuir de maneira mais equânime dentre os municípios de um determinado estado o total de recursos já disponível, tomando por base o custo aluno-ano, de modo a democratizar os investimentos no âmbito estadual, reduzindo as disparidades entre diferentes regiões em cada unidade federativa. A lei previu que naqueles estados nos quais o total de recursos disponíveis não fosse suficiente para atender o custo aluno, haveria uma complementação com recursos federais. O Fundef foi, na prática, uma espécie de mini-reforma tributária educacional, por assim dizer. Indiscutivelmente, este fundo, o Fundef, representou a redução na diferença de investimentos entre os diversos municípios e também entre os estados no que diz respeito ao ensino fundamental. Além disto, foi visível a ampliação da oferta de ensino fundamental em todo o Brasil, permitindo a sua universalização. Contudo, o funcionamento do Fundef, a universalização do ensino fundamental e o aperfeiçoamento da sua qualidade permitiram aos brasileiros perceber com muita clareza o descompromisso da União, dos estados e dos municípios para com a educação infantil e o ensino médio, além da educação de jovens e adultos. 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound